Programa Direito e Cidadania. Oferecimento: Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Olá pessoal, como eu havia dito, então, o bate-papo é com a Cleia, que está aqui, e o Eduardo, que vai nos falar de um programa que ele desenvolveu muito interessante. Cleia, Eduardo, muito obrigado por ter vindo aí para bater um papo. Quero que você nos conte tudo. Então, nós que agradecemos o convite para que nós possamos divulgar o trabalho da Associação Espírita Arco-Íris de Avaré. Essa associação já tem alguns anos e trabalha com crianças que têm TEA, que é o transtorno do espectro autista. Nós recebemos crianças de 6 a 16 anos e com o autismo moderado, de leve a moderado, e a criança vem para o nosso trabalho no contraturno da escola. Então, ela vai normalmente na escola em que ela frequenta e no contraturno ela vem para que a gente possa trabalhar com ela nas diversas especialidades. Quantas crianças vocês têm hoje lá, Cleia? Nós temos 8 crianças atualmente. E como que vocês fazem para fazer a manutenção de tudo isso? Nós contamos com a solidariedade do povo, porque nós não recebemos verba nenhuma de ninguém. Há um grupo que contribui mensalmente e que faz parte da Associação Espírita de Avaré. É um grupo muito coeso, muito bom e que ajuda, e a gente procura, dentro dessas limitações, também trabalhar com os recursos disponíveis. Quem está ouvindo você falar aí quer ajudar, como que faz? Nós temos uma conta no Banco do Brasil, uma conta 0203-8 44 541-X. Mas você chega no Banco do Brasil e fala, eu quero depositar na conta do Arco-Íris, os Não, funcionários já sabem. Não, mas você tem que dar a conta, porque eles estão assistindo lá no Japão, na França, então lá no Banco do Brasil eles não vão saber. Então eu vou repetir. Repete isso. Vou repetir. Banco do Brasil de Avaré, agência 0203-8, conta 44 541-X. Qualquer quantia. E quem quiser ser mensalista, como faz? Também é o mesmo sistema. Ele vai e deposita nessa conta. Há pessoas que já fazem uma programação anual, Sei. depositam tanto por mês. Agora, se a pessoa também quer que a gente mande um boleto, que ela acha que é mais fácil, só a pessoa nos passa os dados e a gente manda o boleto. E onde procura vocês? Nós agora estamos na rua Rio Grande do Sul, 1964, que é a nossa casa nova, recém-inaugurada, e estamos lá durante o período da manhã e à tarde, de segunda a sexta-feira. Me conta como que vocês adquiriram essa casa? Essa casa veio de uma doação das Damas Pro Infância, que tinham também um grupo filantrópico, que prestava serviços para crianças e adolescentes, mas esse grupo se extinguiu e a diretoria viu por bem doar a casa para alguém que fizesse algo para crianças. Legal. Então, foi primeiramente oferecido ao Bom Samaritano, mas o Bom Samaritano trabalha com jovens, adultos e idosos. Então, até inaugurar essa casa aí, vocês estavam lá no Bom Samaritano, né? Sim. Então, a Associação do Bom Samaritano nos cedia uma sala e nós trabalhamos lá já há quase 3 anos. E interessante dizer que todas as crianças que estão lá, todas tiveram avanço. Olha que legal. Todas foram para frente, tanto lá como na escola comum. Isso é um motivo de alegria para a gente. Com certeza.
Haja vista que nós temos um programa, né, um programa diferenciado, que o nosso voluntário aqui do lado, Eduardo, que sempre nos ajuda em tudo, ele descobriu um programa que facilita a alfabetização, um programa que vem de Boston, mas eu acho que o Eduardo é a pessoa mais indicada para falar a respeito do programa MITA. Então, eu vou passar a palavra para ele, que ele é o expert nisso. Olá, Eduardo, tudo bem? Tudo bom. O que é esse programa? Conta para nós, hein? Esse programa é uma terapia de imagem mental para autismo. Ele foi desenvolvido por um neurocientista chamado Andrei Shvetsky, na Universidade de Boston. Ele estuda crianças com autismo há muitos anos, e ele resolveu transformar essa pesquisa que ele fez numa ferramenta de apoio para pais e professores de crianças com autismo. Esse é um software muito sofisticado, mas que é totalmente de graça. Então, você pode baixar na internet. Eu não sou nem médico, nem especialista em computação, mas eu esbarrei numa procura por um programa. Porque a Cleia queria que a gente procurasse um programa que ajudasse a alfabetização das crianças. Eu comecei a procurar, a gente fez alguns testes. Tem um programa da Universidade de Manaus que é muito bacana, mas que a gente não conseguiu implantar. E nessa pesquisa eu acabei achando esse aplicativo. Me interessei, fui atrás, entrei em contato com o pessoal da Universidade de Boston, e eles começaram a ajudar a gente nesse processo de fazer a implantação desse programa para todas as crianças. Esse programa, ele funciona assim. Se eu falar para você pensar num pato usando uma gravata, você não vai ter dificuldade de imaginar um pato usando uma gravata. Como é que isso acontece? A primeira vez que a pessoa vê um pato, o cérebro da pessoa cria uma série de sinapses que vão representar dentro do cérebro da pessoa a imagem de um pato. A mesma coisa acontece com a gravata. E aí, quando eu falo, pensa num pato usando uma gravata, o seu cérebro vai buscar a imagem do pato, vai buscar a imagem da gravata e vai juntar, e você vai imaginar um pato usando uma gravata sem nunca ter visto, efetivamente, um pato usando uma gravata. Só o pato da Fiesp. Só o pato da Fiesp. Aí o que acontece é o seguinte. Como funciona isso? Vou segurar aqui. Vamos ver se funciona. A imagem do pato está numa posição do cérebro e a imagem da gravata está numa outra posição. Um está mais longe e o outro está mais perto. Eles precisam chegar no córtex pré-frontal, que é onde cria essa imagem no nosso cérebro. Essas duas imagens precisam chegar simultâneas nessa parte do cérebro, para você conseguir imaginar. Como é que o cérebro faz isso? Ele manda a imagem da gravata que está mais perto, mais devagar, e a imagem do pato mais rápida. Então, ela faz assim para chegar exatamente ao mesmo tempo e junta a imagem. Essa capacidade a gente usa para quase tudo. Então, se toca o telefone, você olhando o número do telefone, você já imagina quem é que está ligando, se é um amigo seu, se é um parente, se é alguém que você não conhece. Essa formulação no seu cérebro acontece com essa característica, com esse mesmo processo.
A criança com autismo, nesses estudos que eles fizeram, a criança com autismo não tem essa capacidade. Ela manda a imagem da gravata e do pato na mesma velocidade. E aí chega a imagem de uma gravata, microsegundos depois, a imagem do pato. Sim. E a criança consegue ver o pato, consegue ver a gravata, mas não um pato usando uma gravata. Essa capacidade é o que faz a gente aprender a ler. Então, ler é exatamente isso. Você tem, por exemplo, a palavra bola, que são 4 letrinhas que juntas significam a representação da imagem de uma bola. Então, não tem a bola ali, só tem as letrinhas. O seu cérebro faz isso, ele vai buscar as letras, vai buscar a imagem de uma bola, ele vai juntando tudo isso e vai formando a capacidade de você aprender a escrever, aprender a fazer matemática, aprender a fazer uma série de coisas. O Dr. Andrei descobriu que essa capacidade pode ser ensinada, ou seja, a gente pode treinar o cérebro para executar melhor essa tarefa. E é isso que o programa faz. Então, o programa, com joguinhos bem simples, força o cérebro da criança a se habituar a trazer imagens com velocidades diferentes e a formar imagens mentais de coisas diversas. Porque o que acontece é o seguinte, uma vez que ele aprendeu, uma vez que esse circuito neural se formar, ele nunca mais esquece, ele nunca mais perde, esse caminho fica definitivo. Então, o jogo faz isso, ele vai ensinando a criança a raciocinar dessa forma, sem ela perceber, porque é um joguinho, toca musiquinha, ele tem que ir arrastando os dedinhos, e essa capacidade vai fazendo com que o cérebro dele, a hora que a Cleia e a equipe dela vai ensinar, por exemplo, bola, são 4 letrinhas, uma na frente da outra, isso aqui representa uma imagem, e aí a criança vai começando a pegar isso porque o cérebro dela já está começando a ser treinado. Então, o software tem que ser executado todos os dias, ou seja, a criança tem que fazer essa repetição todos os dias para ir amadurecendo o cérebro a fazer essas tarefas. O aplicativo ele é muito sofisticado. Em que sentido? A primeira coisa é que ele vai aprendendo com os erros e acertos da criança. E aqui a gente não está falando da criança cumprir ou não a tarefa, mas como ela executa a tarefa é que está contando. Porque como são joguinhos bem simples, principalmente no começo são bem simples, a criança, ela pode, e a gente viu isso enquanto a gente estava fazendo as primeiras semanas, a criança fazia, ia olhar, brincava um pouco, voltava e acertava. O ponto é que o software, ele entende isso como um erro, não como um acerto. Ela acertou, ela colocou a pecinha no lugar, ótimo, mas ela não fez do jeito que tem que se fazer. E é esse jeito que tem que se fazer que faz o cérebro aprender o caminho. Então, ele funciona, esse aplicativo funciona tanto em celular quanto em tablet. Precisa ser o touchscreen, e é o touchscreen que faz essa capacidade, porque a criança tem que levar de um ponto até o outro. Então, assim, se uma criança faz o caminho retinho e coloca a pecinha no lugar com o dedinho, e a outra vai passeando pela tela e acerta, ele entende que a criança que passeou pela tela errou e que a criança que fez de retinho acertou.
E aí ele vai corrigindo o sistema para que no próximo dia ele vai fazendo ajustes nessa configuração de brincadeiras para fazer com que a criança force as partes que ela não sabe, as partes que elas têm dificuldade, porque são 5 joguinhos, e esses 5 joguinhos eles vão se coordenando ao longo do dia. Então, num dia podem ter mais jogos de cores, no outro dia mais jogos de formar imagens, mais dias de posição. Então, o software sozinho vai aprendendo com a criança. Tá bom. E uma vantagem que é nas análises que foram feitas desse tablet, desse software nos Estados Unidos, é que ele tem uma parte de trás que dá um resultado diário do desenvolvimento da criança. E isso, para pais, professores e tutores, é uma ferramenta super poderosa. E mais que isso, o software ainda faz uma análise, um questionário, que é um modelo que se usa pouco aqui no Brasil, que nos Estados Unidos se usa com mais frequência, que é um questionário para avaliar a situação da criança autista naquele momento. Então, ele vai se repetindo a cada 3 meses, você vai fazendo. Então, quanto maior o valor do resultado, pior. Então, mais alto o resultado, a criança tem um desvio maior. Mais baixo, a criança tem um desvio melhor. E a cada 3 meses você vai fazendo isso e o próprio sistema vai arquivando essas informações. Entendi. E aí a gente tem visto que as crianças, existe um decréscimo. Agora, como tem essa aplicação que tem ocorrido, nós vamos explicar no próximo bloco, legal. Ok? Legal. Pessoal, voltaremos já com a explicação desse software que eles têm desenvolvido. Aguardem. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.